não é um pequeno? Gênesis capítulo 19, versículo 20. Estas palavras devemos tomar como um slogan, ao invés de um texto na seção ordinária desse termo. Nesta manhã, não tentarei explicar o contexto. Foi a palavra de Ló, quando ele suplicou pela salvação de Zoar. Mas colocarei tudo de parte em relação à conexão na qual se encontra e farei o uso dela de outra forma. O grande pai das mentiras tem múltiplos instrumentos através dos quais procura arruinar as almas dos homens. Ele usa pesos falsos e falsos equilíbrios com o objetivo de enganá-los. Por vezes, ele usa tempos falsos, declarando numa hora que é demasiado cedo para procurar o Senhor e noutra que agora é demasiado tarde. Ele usa quantidades falsas, pois declarará que os grandes pecados não passam de pequenos, e para os que confessam ser pequenos pecados, posteriormente ele faz com que eles não sejam nada demais, meras ninharias, praticamente dignos de perdão por si só. Muitas almas, não tem qualquer dúvida, foram apanhadas nestas armadilhas e foram deste modo enlaçadas, foram desta forma destruídas. Elas aventuram-se no pecado, onde pensavam que a corrente era superficial e foram fatalmente iludidos pela sua profundidade. Eles foram arrastados pela força da corrente para aquela queda de água que é a ruína de tais vastas multidões das almas dos homens. Nesta manhã, devo empreender na resposta a esta tentação e tentar colocar uma espada nas vossas mãos para resistirem ao inimigo quando ele aparecer diante de vós com este brado. Não é apenas um pequeno? E tentar-vos no pecado, porque ele irá levá-los a imaginar que não há nada demais nisso. Não é apenas um pequeno? No que diz respeito, então, a esta tentação de Satanás relacionada com a pequenez do pecado, farei desta a minha primeira resposta. O melhor dos homens foi sempre ter medo dos pequenos pecados. Os mártires sagrados de Deus têm estado preparados para suportar o mais terrível dos tormentos, ao invés de darem um passo, por mais pequeno que fossem, para fora da estrada da verdade e da retidão. Vejam Daniel, quando o decreto do rei foi adiante, afirmando que nenhum homem deveria adorar a Deus durante tanto e esse tempo. Ainda assim ele orou 3 vezes por dia, conforme o fazia anteriormente, com a sua janela aberta no sentido de Jerusalém, não temendo a ordem do rei. Por que é que ele não se retirou para um aposento mais interior? Por que é que ele não terminou com a oração vocal e manteve as suas súplicas no seu pensamento e no seu coração? Não teria ele sido também aceito, conforme quando se ajoelhava, conforme era habitual, com a janela aberta para todo mundo ver? Mas Daniel julgava que por mais pequena que a ofensa pudesse parecer, ele preferia sofrer a morte nas mandíbulas do leão do que provocar a fúria do Deus por aquela pequena ofensa, ou levar os homens a blasfemarem o seu nome sagrado, porque o seu servo tinha medo para obedecer. Marco, também, os 3 filhos sagrados. O rei pede-lhes simplesmente que se curvem e ajoelhem e adorem a imagem dourada que ele havia criado. Que ligeira era a homenagem! Um simples ajoelhar e já estava. Uma prostração e eles podiam seguir o seu caminho em segurança. Não era bem assim. Eles não iriam adorar a imagem dourada que o rei criou. Eles podem arder por Deus, mas eles não podem virar as suas costas a Deus. Eles podem sofrer, mas eles não irão pecar. E embora todo mundo pudesse ter desculpado com um apelo de conveniência se eles tivessem desempenhado aquele pequeno ato de adoração de um ídolo, ainda assim eles não o iriam fazer. Mas ao invés, preferem estar expostos à fúria de uma fornalha 7 vezes aquecidas do que cometer uma ofensa contra o Altíssimo. Portanto, também entre os primeiros cristãos,
podem ter lido que sobre aquele nobre guerreiro para Cristo, Marco, o bispo de Aretusa, ele levou as pessoas a derrubarem o templo do ídolo na cidade que presidia. E quando o imperador apóstata Juliano tomou o poder, comandou que as pessoas construíssem o templo. Elas estavam obrigadas a obedecer sob pena de morte. Mas Aretusa, durante todo o tempo, ergueu sua voz contra o mal que estava a fazer, até que a fúria do rei caiu sobre ele. Contudo, a sua vida foi-lhe oferecida na condição de que subscreveria apenas um mero centavo para a construção do templo, não menos que isso, se ele atirasse um grão de incenso para o turíbulo do falso Deus, ele poderia escapar, mas ele não faria. Ele temia Deus e não cometeria o mais pequeno dos pecados para salvar a sua vida. Eles, portanto, expuseram seu corpo e deram-nos às crianças para o picarem com facas. Depois, eles untaram-no com mel e foi exposto às vespas e picado até a morte. Mas durante todo esse tempo, o grão de incenso ele não daria. Ele poderia dar o seu corpo às vespas e morrer na mais terrível das dores, mas ele não conseguia, não iria, não ousaria pecar contra Deus. Um nobre exemplo. Agora, irmãos e irmãs, se os homens conseguiram compreender tanto o pecado em transgressões tão pequenas que os levaria a suportar torturas inconcebíveis, ao invés de os cometerem, não haverá, afinal de contas, algo de terrível nas coisas que Satanás diz? Não é apenas um pequeno? Homens, com os seus olhos bem abertos para a graça divina, viram todo um inferno no mais ínfimo dos pecados. Dotado com um poder microscópio, os seus olhos viram um mundo de perversidade escondido num único ato ou pensamento ou imaginação do pecado. E, consequentemente, eles evitaram-no com horror, passaram por e não queriam ter nada a ver com ele. Se o caminho direto para o paraíso é através das chamas, das inundações, através da própria morte, eles passariam muito mais avidamente por todos estes tormentos que por qualquer mínimo centímetro de desvio para trilharem um caminho mais fácil e errôneo. Digo que isto deve ajudar-nos quando Satanás nos tentar para cometermos pequenos pecados. Isto deve ajudar-nos na resposta. Não, Satanás, se o povo de Deus o acha grande, eles sabem melhor que tu. Tu és um enganador, eles são a verdade. Devo esquivar-me de todo o pecado, mesmo que digas que é apenas um pequeno. Pode ainda responder-se, como resposta a essa tentação de Satanás, no que diz respeito aos pequenos pecados assim. Os pequenos pecados levam a grande, Satanás. Tu incita-me a cometer uma pequena injustiça. Conheço-te, sei quem és, ó tu ímpio. Tu desejas que coloque a extremidade fina na cunha. Tu sabes que assim que ela estiver inserida, tu podes levá-la para casa e dividir a minha alma em dois. Não, afasta-te. Por mais pequena que seja a tentação, eu recuso-te, pois a tua pequena tentação leva a algo maior, e o teu pequeno pecado abre caminho para algo pior. Todos nós vemos na natureza o quão facilmente podemos comprovar isto, que as pequenas coisas levam às coisas maiores. Se desejas construir uma ponte sobre um abismo, frequentemente é habitual disparar uma seta e cruzá-la com uma linha praticamente invisível. Esta linha passa sobre o abismo e com ela abre-se o caminho, vindo posteriormente uma pequena corda e após isso um cabo, e após isso a suspensão oscilante da ponte que abre caminho para os milhares. Assim também é muitas vezes com Satanás. É apenas um mero pensamento que ele nos coloca na mente. Esse pensamento ostenta um desejo, esse desejo um olhar, esse olhar um toque, esse toque um ato, esse ato um hábito, e esse hábito algo pior. Até o homem de princípio simples será inundado e afogado pela perversidade.
As pequenas coisas, costumamos dizer, levam a algo pior, e assim sempre foi. Uma centelha é largada por um viajante incauto entre a erva seca da pradaria. Não passa de uma centelha. Não é apenas um pequeno? O pé de uma criança pode pisá-lo. Uma gota de chuva pode extingui-la. Mas, o que é que coloca a pradaria a arder? O que leva as ondulantes ondas de chamas a afugentarem perante elas todas as bestas do campo? O que é que consome a floresta, fechando-a nos seus inflamáveis braços? O que é que queima a habitação do homem, ou rouba ao ceifeiro a sua colheita? É essa centelha solitária, a uma centelha, a criadora das chamas. Assim também o é com os pequenos pecados. Mantém-nos longe, Satanás. Eles são centelhas, mas o próprio fogo do inferno é apenas um crescimento delas. A centelha é a mãe do inferno, e embora seja tão pequena, eu não quero ter nada a ver com ela. Satanás começa sempre conosco, como fez com Acã. Ele mostra a Acã, em primeiro lugar, uma formosa peça de vestuário babilônico e uma cunha em ouro. E Acã olhou-as. Não era uma coisa tão pequena de fazer, olhar? Acã tocou-lhes. Não era uma coisa tão pequena de fazer? Que pecado tão discreto, tocar numa coisa proibida. Ele aceita-os e leva-os para sua tenda. E eis o pior, ele esconde-as. E por fim, ele deve morrer pelo terrível crime. Estejam atentos a estes pequenos inícios do pecado. Os inícios do pecado são como deixar a água sair. Primeiro há um gotear, depois um fluxo delgado, depois um filão de água e depois, por último, uma inundação. E uma muralha é varrida diante dela, um continente é afogado. Tenham cuidado com os pequenos inícios, pois eles levam a pior. Nunca houve um homem ainda que chegasse à forca e confessasse que tinha começado com roubos pequenos, o roubo de um livro na escola, os pequenos furtos. Posteriormente, após o seu domínio, levam a juntar-se a uma gangue de ladrões. Após juntar-se à gangue de ladrões, leva a crimes piores. E, por fim, o ato foi consumado. O homicídio foi cometido, o que lhe trouxe uma morte vergonhosa. Os pequenos pecados atuam frequentemente como os ladrões os fazem. Por vezes, os ladrões levam com eles uma criança pequena. Eles colocam a pequena criança numa janela que é demasiado pequena para eles entrarem, e depois ela passa e abre a porta para que os ladrões entrem. Assim também atuam os pequenos pecados. Eles não passam de pequenos, mas eles intrometessem e abrem a porta para os maiores. Um traidor dentro de um acampamento pode ser apenas um anão, e, no entanto, pode ir e abrir os portões da cidade e deixar entrar todo o exército. Temam o pecado. Por mais pequeno que ele seja, temam-no. Vocês não podem ver tudo o que ele contém. Ele é a mãe de 10.000 desgraças. A mãe da desgraça, dizem eles, é tão pequena como um ovo de inseto. E certamente, o mais pequeno dos pecados tem 10.000 desgraças a dormir dentro dele. Santo Agostinho dá uma imagem do quão longe os homens irão quando outrora já iniciaram o pecado. Havia um homem que numa discussão declarou que o diabo fazia moscas. Bem, disse o homem com quem ele estava a discutir: se o diabo fizesse moscas, então é pouco mais que dizer que o diabo fazia vermes. Bem, disse o outro, eu acredito. Bem, disse o homem, se o diabo fizesse vermes, como é que sabes que ele não faz também pássaros pequenos? Bem, disse o outro, é provável que o tenha feito. Bem, concluiu o homem com quem ele estava a discutir. Mas se ele fizesse pássaros pequenos, por que é que ele não pode ter feito os grandes? E se ele fez os grandes, por que é que ele não pode ter feito o homem? E se ele fez o homem,
Por que é que ele não pode ter feito o mundo? Veem, diz São Agostinho, através de uma admissão, outrora permitindo que o diabo tenha sido considerado como o criador de uma mosca, o homem passou a crer que o diabo foi o criador. Basta colocar um pequeno erro nas vossas mentes, colocar uma pequena maldade nos vossos pensamentos, cometer um pequeno ato de pecado na vossa vida, permitir que essas coisas sejam embaladas e acariciadas, favorecidas, mimadas e tratadas com respeito, e você não consegue dizer até que ponto elas podem crescer. Elas são pequenas na sua infância, elas serão gigantes quando tiverem atingido todo o seu crescimento. Vocês mal sabem o quão perto a vossa alma pode estar da destruição quando caprichosamente se satisfazem com o mais pequeno ato de pecado. Pode ser utilizado outro argumento para responder esta tentação do diabo. Ele diz: não é apenas um pequeno? Sim, respondemos nós, mas os pequenos pecados multiplicam-se muito rapidamente. Como todas as outras coisas pequenas, há um maravilhoso poder de multiplicação nos pequenos pecados. Como o homicídio, ele é dos maiores dos pecados, mas não ouvimos com frequência a sua comparação com a multiplicidade de pecados mais pequenos. Quanto mais pequena a culpa, mais frequente ela passa a ser. Pois o elefante tem apenas uma pequena cria e multiplica-se lentamente, mas o áfido tem milhares de crias que nascem dele no espaço de 1 hora. Assim também o é com os pequenos pecados. Eles multiplicam-se rapidamente, para além de todo o pensamento. Transforma-se na mãe de múltiplos. E marquem estas palavras: os pequenos pecados são tão poderosos para a desgraça na sua multiplicidade, tal como se fossem pecados maiores. Já alguma vez ouviram falar da história dos gafanhotos quando eles varreram uma terra? Ontem estava a ler sobre um missionário que chamou todas as pessoas quando ouviu dizer que os gafanhotos estavam a chegar ao vale. E acendendo enormes fogueiras, eles esperaram afastar a corrente viva. Os gafanhotos não passavam de seres pequenos, mas parecia como se todas as fogueiras juntas tivessem sido abafadas. Eles marchavam sobre os corpos mortos e queimados dos seus camaradas e continuavam como uma corrente viva. Antes dele tudo era verde, como o jardim do Éden. Através deles tudo ficou seco e deserto. As vinhas foram dizimadas, as árvores perderam todas as suas folhas e estendiam os seus ramos nus para o céu, como se o inverno as tivesse despedido de suas folhagens. Não havia nessa altura nada que fosse, nenhuma única réstia de rama de erva ou ramo na árvore, que até um bode pudesse comer. Os gafanhotos fizeram tudo isto e deixaram uma devastação total no seu caminho. Por que isto? O gafanhoto é apenas uma coisa pequena, sim, mas no seu número, quão poderoso eles ficam. Temam então um pequeno pecado, pois ele irá certamente multiplicar-se. Não é um, são muitos destes pequenos pecados. A praga de piolho, ou a praga das moscas no Egito, foi talvez a mais terrível que os egípcios alguma vez sentiram. Tenham cuidado com esses pequenos insetos pecados, que podem ser a vossa destruição. Certamente que se forem levados a senti-los e a suspirarem perante eles e a rezarem a Deus para se libertarem dele, pode ser dito que em vossa preservação está o dedo de Deus. Mas deixem estes pecados em paz, deixem-nos aumentar e multiplicar, e a vossa miséria está perto de vos apanhar. Não ouçam, então, a voz maléfica de Satanás quando ele clama: não é apenas um pequeno? Durante alguns anos atrás, não havia um único cardo em toda a Austrália. Um escocês que muito admirava cardos, muito mais que eu, pensou que era uma pena que uma ilha tão grande como a Austrália não tivesse esse maravilhoso e glorioso símbolo da sua grande nação. Ele, portanto, recolheu um pacote de semente de cardo e enviou-as para um dos seus amigos na Austrália. Bem,
Quando elas aterraram, os oficiais devem ter dito: "Oh, deixe-nas entrar, não é apenas um pequeno? Aqui está apenas um punhado de sementes de cardo, deixe-nas entrar. Serão apenas cultivadas no jardim e nada mais. O escocês irá cultivá-las nos seus jardins." Eles consideraram-na uma fina flor. Sem dúvida, deixe-na entrar. Não passa apenas de algo que se destine a entretê-los. Ah, sim, era apenas um pequeno. Mas agora, todos os distritos desse país estão cobertos com ele e transformou-se nessa peste praga do agricultor. Era um pequeno, mas o pior de tudo isso contém: ela multiplicou-se e cresceu. Se tivesse sido um grande mal, todos os homens teriam sido colocados a trabalhar para o destruir. Este pequeno mal não será erradicado. Pode-se dizer-te até ao dia do juízo final. Espinhos e cardos ele deve trazer adiante. Feliz teria sido se o navio que trouxe essa semente tivesse naufragado. Não há bênção nenhuma para os nossos conterrâneos do outro lado do mundo, mas apenas uma vasta maldição. Tenha cuidado com a semente de cardo. Os pequenos pecados são como ela. Tenham cuidado, pois eles não podem ser admitidos no vosso coração. Esforçai-vos para se esquivarem deles assim que Satanás os vos apresentar. Ide, procurai pela graça de Deus e do seu Espírito Santo mantê-los afastados, pois se não o fizerdes, estes pequenos pecados irão multiplicar-se tão rapidamente que serão a vossa ruína e destruição. Uma vez mais, os pequenos pecados, afinal de contas, se olharem para eles de outra forma, são grandes. Um pequeno pecado envolve um grande princípio. Suponham que amanhã os austríacos deviam enviar um corpo de homens para a Sardenha. Se eles enviam apenas uma dezena, seria igual a uma declaração de guerra. Pode ser dito: não é apenas um pequeno? Um muito pequeno número de soldados que nós enviamos? Sim, teria sido respondido, mas é o princípio da coisa. Vocês não podem ter permissão de passar impunes ao ponto de enviarem soldados para lá das vossas fronteiras. A guerra deve ser proclamada, porque vocês violaram a fronteira e invadiram o território. Não é necessário enviar 100.000 tropas para um país para quebrar um tratado. É verdade que a brecha do tratado pode parecer pequena, mas se a mais pequena das brechas for permitida, o princípio perde-se. Há muito mais no princípio do que os homens conseguem imaginar. Num pecado contra Deus, não é tanto para a coisa em si, mas para o princípio da coisa que Deus olha. E o princípio da obediência é tão quebrado, tão desonrado por um pequeno pecado, como é por um grande pecado. Ó homem, o Criador fez-te para que tu lhes obedeças. Tu quebras a sua lei. Tu dizes que não passa de uma pequena brecha. Ainda assim é uma brecha. A lei é quebrada. Tu és desobediente. A sua fúria cai sobre ti. O princípio da obediência está comprometido na tua mais pequena transgressão e, portanto, ele é grande. Além do mais, não sei se as coisas às quais os cristãos chamam de pequenos pecados o não são. Afinal de contas, maiores que aquilo a que eles chamam de grandes pecados em algum dos seus aspectos. Se tiverem um amigo e eles lhe causaram desgosto para desfrutar de 10.000 libras, vocês dizem: bem, ele tinha uma tentação muito grande. É verdade que ele cometeu um grave erro, mas ainda assim ele enganou-me com algum propósito. Mas suponham que o vosso amigo iria maltratar e afligir a vossa mente por 1 centavo. O que é que você pensaria disso? Isso é devasso, diriam vocês. Este homem fê-lo por pura malevolência contra mim. Agora, se Adão tivesse sido negado pelo seu Criador a todo o paraíso e tivesse sido colocado num deserto rochoso, não acho que ele teria tomado todo o paraíso só para ele. Teria havido mais pecado nesse ato do que quando colocado no meio do jardim. Ele simplesmente roubou uma fruta da árvore proibida. A transgressão envolveu um grande princípio, porque ele fê-lo arbitrariamente. Ele tinha tão pouco a ganhar,
ele tinha tanto a perder quando desonrou a Deus. Tem sido dito que pecar sem tentação é pecar como o diabo, pois o diabo não foi tentado quando pecou. É pecar com nada mais do que uma pequena tentação. E pecar com nada mais que uma pequena tentação é pecar como o diabo. Quando há uma grande tentação a ser oferecida, não digo que haja desculpa, mas quando não há nenhuma, onde o ato não passa de algo tão pequeno, trazendo nada mais que um pequeno prazer e envolvendo nada mais que uma pequena consequência, há devassidão no pecado, que faz com que seja maior o desvio moral do que outras desigualdades que os homens cometem. Sim, vocês clamam contra um grande crime quando este é descoberto. Vejam quanto ele roubou aos homens, veja como ele enganou a viúva e roubou o órfão. Eu sei, Deus proíbe que eu crie qualquer desculpa para ele, mas esse homem tinha um nome a manter. Ele tinha milhares de tentações diante dele para ficar imensamente rico. Ele pensou que nunca seria descoberto. Ele tinha uma família para manter. Ele envolveu-se em hábitos caros e há muitas coisas que podem ser ditas em relação à sua debilitação. Mas vocês, se vocês se satisfazem em algum ligeiro pecado que vos dá nenhum prazer, que envolve nenhum interesse importante, pelo qual não tem nada a ganhar, eu digo que vocês pecam devassamente. Vocês cometeram um ato que tem nele o próprio vírus e a amargura da premeditada, obstinada concessão da desobediência, porque não há sequer debilitação ou desculpa ou satisfação que vocês iriam ganhar de algo assim. Os pequenos pecados são, afinal de contas, pecados tremendos, visto à luz da lei de Deus, visto como envolvendo a quebra da inviolável norma de direito e considerados como tendo sido cometidos devassamente. Eu digo que eles são grandes, e não sei se esses pecados que os homens concebem como sendo grosseiros e grandes são de alguma forma maiores na realidade que estes. Desta forma, dei-vos vários argumentos com os quais podem responder a esta tentação. Não é apenas um pequeno? Agora, vou falar sobre os filhos de Deus apenas, e digo-lhes a eles: irmãos e irmãs, se Satanás vos tentar a dizer, não é apenas um pequeno, responda-lhe: ah, Satanás, mas por mais pequeno que ele seja, ele pode arruinar a minha amizade com Cristo. O pecado pode não destruir, mas ele irá incomodar. Ele pode não arruinar a minha alma, mas ele irá em breve arruinar a minha paz. Tu dizes que é apenas um pequeno, Satanás, mas o meu Salvador teve de morrer por ele. Caso contrário, eu teria sido barrado do paraíso. Esse pequeno pode ser como um espinho na minha carne, para espetar no meu coração e ferir a minha alma. Não posso, eu não ouso satisfazer-me com este pequeno pecado, pois eu fui imensamente perdoado e devo imensamente amar. Um pequeno pecado noutros teria sido um grande pecado para mim. Como posso cometer esta grande fraqueza e pecar contra Deus? É apenas um pequeno, Satanás, mas uma pequena pedra no sapato fará com que um viajante cocheie. Um pequeno espinho pode produzir uma chaga. Uma pequena nuvem pode esconder o sol. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem pode trazer um dilúvio de chuva. Vai-te, Satanás, não quero ter nada a ver contigo. Pois sabendo eu que Jesus sangrou por pequenos pecados, não poderia ferir o seu coração, satisfazendo-me neles com a minha carne. Um pequeno pecado, Satanás. Não foi meu mestre que disse: tirem-nos as raposas, as pequenas raposas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas têm uvas tenras. Eis, essas pequenas coisas prejudicam o meu terno coração.